Olá, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Saudamos você que nos assiste pelas multiplataformas da TV Manaim. Gostaríamos de deixar um fraterno abraço àqueles que nos assistem na comunidade Ribeirinha do Pará, Melgaço, São Sebastião da Boa Vista. É uma alegria tê-los conosco. No programa de hoje, continuaremos a conversar sobre a mulher samaritana, seu encontro com o Senhor Jesus junto ao poço de Jacó. Veremos que Jesus falará sobre as fontes das águas vivas. Abra o seu coração, venha conosco, porque esta fonte é capaz de transformar o coração e a vida de todo aquele que crê. E para conversar comigo, sempre as minhas queridas Andréia e Eveline. A paz do Senhor, Andréia, paz do Senhor, Eveline. Paz do Senhor, meninas, paz do Senhor, Cris, Eveline, paz do Senhor, você que nos acompanha aqui toda semana. Nós estamos nessa mesa aqui aprendendo mais a palavra de Deus e hoje vamos continuar aprendendo com esse exemplo de um encontro e de uma transformação que foi o encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus. A paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Andréia, a paz do Senhor, todos vocês que estão nos assistindo. Hoje nós vamos continuar estudando a palavra de Deus e aprendendo com a mulher samaritana, entendendo como esse encontro transformou a vida desta mulher. Amém. Nós vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 4, vamos seguir a partir do versículo 13. O versículo 13 nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus queridos, é bom aqui a gente falar, antes de comentarmos sobre o texto bíblico, sobre o que a Bíblia fala da essência da criação do ser humano. E o texto de Hebreus 11:3 faz uma colocação muito interessante, porque ele registra que a obra da criação ela foi feita por algo que nós não vemos. O texto fala assim, que a obra da criação foi feita de algo não aparente, não visível aos olhos humanos. Então, tudo que a gente vê, né, o universo, a criação, as plantas, os animais, o texto bíblico fala que foi feito pelo poder da palavra do Deus Criador, né, daquilo que não estava aparente aos olhos humanos. E isso nós compreendemos pela fé, né? Então, pela fé, nós compreendemos que a obra da criação de Deus, inclusive o ser humano, o homem e a mulher, foram feitos pela ação dessa palavra de poder, essa palavra criadora. Só que no caso do ser humano, na criação do ser humano, como a gente vê lá em Gênesis 2:7, fala assim: e formou o Senhor Deus um homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, no caso do ser humano, Deus colocou no ser humano, nós podemos falar assim, duas essências. Então, nós temos uma essência que é, no texto de Gênesis fala que é o pó da terra, que é essa nossa natureza biológica, física, né? Nós temos as características biológicas do corpo humano, é algo surpreendente, né? Os tecidos, os órgãos, né? O funcionamento do corpo humano. Mas é um corpo que sente fome, é um corpo que sente sede, que tem uma limitação, como nós até falamos no programa anterior, que é a morte. E no caso do fôlego da vida, que é essa outra essência que nós temos, é a essência espiritual. É aquela que procede de Deus, que deu ao ser humano a capacidade de se relacionar com Deus. E o que nós chamamos de vida espiritual, né? De vida espiritual. Só que o pecado de Adão e Eva nos distanciou dessa conexão com Deus Pai, com Deus Criador.
E como já dizemos aqui, nós já vimos falando, né? Então não existia uma condição de nós chegarmos a essa conexão desse fôlego da vida, dessa essência espiritual que nós temos. Mas nós já vimos aqui que o Senhor Jesus é esse elo de ligação, é esse mediador entre Deus e os homens. E no caso da mulher samaritana aqui, né, Andréia, a água do poço de Jacó só satisfazia a sede física dela, né, dessa mulher. Porém, o Senhor Jesus oferecia a ela uma água que alcançava uma outra dimensão. Era uma água que não era a água que o pai Jacó oferecia. E era uma água que conectava ao pai da eternidade, né, André? Que água que é essa? Essa água é o Espírito Santo, né, que descedenta a sede da nossa alma, né? A palavra nos diz que a nossa alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Então, quando nós entendemos que, às vezes, uma insatisfação nossa, elas não encontram lugar de serem satisfeitas, né, nas coisas dessa vida, aí nós entendemos o que foi o encontro dessa mulher samaritana com Jesus. Por quê? Porque ela queria uma água física que mataria a sua sede temporariamente. No outro dia ela teria que voltar novamente àquele poço, possivelmente ao meio-dia, no horário do sol mais quente, porque ela não queria se encontrar com as outras mulheres para buscar água novamente. Ou seja, ela beberia água e no dia seguinte os problemas dela estariam da mesma forma, no mesmo lugar, sem solução. Mas Jesus oferecia uma água que não mataria a sede física, mas mataria a sede da alma. É aquele que preencheria todos os vazios da alma, do coração. E é o Espírito Santo que é capaz de fazer isso. O Espírito Santo é capaz de entrar no nosso coração, na nossa mente e fazer com que todos os nossos problemas que existem, mas eles perdem aquela importância porque nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e o Espírito Santo vai agindo na nossa vida e nós entendemos que quando nós dependemos dessa água viva que sacia a sede da nossa alma, nós podemos confiar no Deus em quem nós temos crido. Quando nós iniciamos, né, a fala a respeito da mulher samaritana, Eveline citou o momento em que Jesus estava no templo e ele disse que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus é esse, que ele se coloca como uma fonte e que você pode chegar até ele para beber dessa água que vai trazer paz para o seu coração, né? E o versículo seguinte, que está em João 7, o versículo 38, diz assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Ou seja, se nascer dentro de você essa fonte de água viva, ou você for cheia do Espírito Santo de Deus, vai fluir de você um amor que só vem de Deus. Vai fluir dentro da sua vida uma paz que não depende das circunstâncias. Essa paz que você vai sentir dentro da sua alma é uma paz que vem da presença do Espírito Santo na nossa vida. E como nós precisamos do Espírito Santo para dar direção, para dar clareza de entendimento a respeito dos problemas que nós vivemos. Essa mulher, a mulher samaritana, ela vivia uma vida de pecado. Mas o Espírito Santo vai entrar na sua vida. Jesus está oferecendo para ela essa água viva. Por quê? Porque a partir do momento em que o Espírito Santo entra na nossa vida e ele dirige a nossa vida, os nossos passos são guiados por ele, com segurança. Então, nós não vamos mais depender de uma coisa que satisfaz a nossa vida hoje, e quando nós voltamos para casa, depois do divertimento, acabou a alegria, né? Às vezes as pessoas buscam prazeres até em substâncias, em álcool, em coisas que quando passa o efeito, a pessoa fica até mais triste, mais depressiva. Mas Jesus não, Jesus é aquele cujas consequências na nossa vida são sempre o bem. A alegria que o Senhor coloca na nossa vida hoje, ela transborda amanhã, né? E se nós tivermos um problema e voltarmos a Ele,
Às vezes a gente pensa assim, alguém traz um problema para nós, conversa conosco e a gente ouve a primeira vez, dá um conselho, aí amanhã a pessoa traz o mesmo problema. E a gente fala assim, poxa, mas de novo, né? Essa mesma coisa. E a gente dá o conselho, não, já pela terceira vez nós estamos perdendo a paciência. Já. Não é possível que isso não se resolve. Mas Jesus não é assim. Nós voltamos a Ele todas as vezes e todas as vezes Ele está ali disposto a nos ouvir e dizer, olha, essa água viva que vem da eternidade, o Espírito Santo de Deus está à sua disposição para transformar a sua vida, né? Isso é uma bênção, é inesgotável essa fonte, né? Maravilhoso. E assim, o que é um privilégio para nós, porque ali, né, o Senhor Jesus fala com ela, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ou seja, o Senhor mostra assim, eu sou a solução, eu vou resolver o problema. O Senhor Jesus, ali não era um remédio, ele não estava remediando uma situação, não, ele estava resolvendo a questão, nunca mais terá sede. E ele fala por que nunca mais terá sede, porque ele diz assim, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós não temos mais sede, porque nós não precisamos ficar indo de fonte em fonte, de lugar em lugar, atrás de homens abençoados, lugares abençoados, onde vai ter uma palavra para a minha vida, não. Porque dentro de nós nasce uma fonte que jorra para a vida eterna. E aí nós percebemos um Deus tão grandioso, como a Cris falou no início, Criador, que criou todas as coisas, criou todo o universo com o poder da sua palavra. Um Deus que é tão poderoso e Ele mora dentro de nós. Porque fala, se fará nele uma fonte. Então, ele se faz tão pequeno e tão humilde para morar dentro do meu coração, dentro do seu coração. O que é o meu coração, o seu coração? Para ser morada do Salvador, do Senhor do Universo. Mas ele é tão maravilhoso que ele faz dentro de nós a sua morada. Ele faz dentro de nós uma fonte que salta para a vida eterna. E aí, como a Andréia falou, nós não vamos mais ter sede. Nós não temos mais aquela necessidade da alma vazia, de estar em constante busca de algo para preencher o nosso vazio. Mas nós temos a plena certeza de que o que dá sentido à nossa vida é a presença de Jesus. E o sentido que nós encontramos para viver é Jesus. É Jesus. Nós temos realizações e muitas coisas nessa vida, mas o sentido, o propósito da nossa vida é servir ao Senhor Jesus. E é tão importante isso que a Eveline falou, de que esse Deus Criador poderoso, Ele habita dentro de nós. Então, você não precisa ir... Claro que nós temos a igreja, nós temos o pastor, o ministério, os diáconos. É maravilhoso a vida no corpo de Cristo, na igreja. O Senhor Jesus, hoje Ele atua por meio da igreja, mas nós somos sacerdotes. Existe o sacerdócio universal do crente. Então, quando você estiver com um problema lá de madrugada, chorando, depressão, triste, ou quando acontecer algo inusitado na sua vida, às vezes você está lá no trabalho, aconteceu alguma coisa, você foi ofendido de alguma forma, a quem você vai recorrer naquela hora? Esse Deus todo-poderoso que habita dentro do seu coração. Então, sim, é extraordinário você receber Jesus na sua vida, porque você tem Ele consigo em todo momento, em todas as circunstâncias, para recorrer a Ele, porque a fonte não é um poço, não é água parada, é uma fonte, são rios de água viva que estão jorrando. Então, essa fonte está dentro de você o tempo todo. Que bênção isso. Glória a Deus. E aqui existe um segredo que o Senhor fala com ela, porque essa fonte, ela iria produzir vida eterna. E essa expressão vida eterna no grego aqui tem um significado muito, muito interessante, muito especial, porque vida eterna, vida significa no grego zoe, então que é uma vida em sentido pleno. Então é uma vida com características, é uma vida abundante, é uma vida que não é apenas uma vida biológica. E o eterna é aionios. É aionios no sentido assim, é uma vida que pertence à era vindoura de Deus.
É muito interessante isso, porque vida eterna, então, é ter uma vida plena, não só aqui, nessa vida, não só aqui, né, na nossa passagem aqui, como vocês falaram, alegre, feliz, abundante, temos as provas, as tribulações, passamos por dificuldades como seres humanos passam, mas dentro de nós existe uma paz que excede todo o entendimento, uma alegria, isso é salvação, mas também o Senhor nos faz um convite a participar da sua vida aionios, que é a vida eterna, que é a que salta para a eternidade, que o Senhor estava falando com ela, né? É participar da própria vida de Deus em uma época vindoura. Então, para quem nos assiste, nós sabemos, nós temos visto as profecias se cumprindo, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento decisivo e nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja e essa vida eterna nós vamos poder vivenciá-la na íntegra quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Então aqui é o convite, é saltar para essa vida eterna, é fazer esse salto e para isso nós só através de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, então é por meio dele que nós alcançamos essa vida eterna. Esse é o convite de Jesus para nós, né? Que bênção isso. E ele no seu ministério falou, né, quando ele foi questionado ali pelos discípulos, o que nós vamos receber por te servir? Vamos deixar pai, mãe, vamos deixar, né, a nossa vida para trás, vamos dedicar a nossa vida para te servir. E o Senhor Jesus disse, 100 vezes nessa vida e a vida eterna no porvir. Ele estava mostrando aqui neste mundo ele vai ser essa fonte inesgotável para nós e ainda uma vida eterna no porvir. Nesta vida vindoura de Deus, nessa época vindoura de Deus. Glória a Deus. Minhas queridas, no versículo 15, a palavra diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Andréia, aqui a mulher ainda pensava que o que o Jesus falava para ela era um benefício imediato, né? Que ainda era a solução para a sede física dela, né? E quando nós olhamos para a mulher samaritana, às vezes nós pensamos assim, meu Deus, essa mulher não consegue entender de jeito nenhum, mas ela somos nós. Exatamente. Muitas vezes o Senhor está falando conosco a respeito de coisas espirituais, mas nós queremos só a solução imediata para a nossa necessidade física, para a nossa necessidade financeira, para a nossa necessidade de saúde, mas o Senhor tem uma proposta espiritual, né? Muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Então nós temos que ter todo cuidado com isso, pedir para que o Espírito Santo de Deus abra o nosso coração, abra a nossa mente, para nós entendermos, porque em toda situação de dificuldade, todo problema que nós enfrentamos, há um propósito da parte de Deus, né? Nós servimos a um Deus que dirige a nossa vida. Então, Deus não perde o controle da nossa vida. Não há nada que aconteça que surpreenda o Senhor. Nós precisamos entender qual é o propósito e não ficar com a nossa mente só voltada para aquilo que é material, para a bênção que vai resolver o problema imediato. Por quê? Nós estávamos falando aqui de uma vida que é uma vida eterna. E se é uma vida eterna, nós queremos o Senhor na nossa vida como um abençoador, mas vamos lembrar o que é o Senhor. O Senhor é aquele que dirige a vida. Ele diz, vai por aqui, e o seu servo vai por aqui. Para, ele para. Faça isso, e ele faz. Não faça, ele não faz. Então, receber esse Senhor como Salvador, como essa fonte, é receber também alguém que dirige a sua vida, né? Mas o Senhor Jesus, mesmo quando nós, da mesma forma que essa mulher samaritana, quando nós não entendemos, o Senhor é paciente. O Senhor insiste conosco, o Senhor fala novamente conosco e Ele não desiste. Ele não desiste de forma alguma. Eu estava lendo a palavra a respeito dessa questão do Senhor não desistir e me lembrei tanto da mulher adúltera, que ela chegou ali, em que levaram uma mulher
que foi pega em adultério para Jesus e querendo apedrejá-la imediatamente, e o Senhor Jesus teve misericórdia dela. Ele teve misericórdia, mas ele disse a ela, vai, não peques mais. Né? Então, é esse Jesus que tem paciência. Ele até ouve a acusação, mas ele tem paciência conosco. Ele continua insistindo. A mulher do fluxo de sangue, ela era considerada ali uma pessoa impura, por causa do fluxo de sangue contínuo. Então, pelas tradições ali dos judeus, ela era considerada impura. Mas Jesus a chama de filha. Jesus vai ao encontro dela. Por quê? Porque Jesus é paciente conosco. Mesmo quando nós estamos numa condição de impureza, de pecado, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele vai ao nosso encontro. Tudo que é o propósito do Senhor é que essa água venha e nos purifique, nos transforme, haja um novo nascimento. Mas ele continua batendo a porta do nosso coração. O tempo todo, abre a porta do teu coração. E se nós abrirmos essa porta, o rio de água viva, né, vai fluir no nosso interior e vai haver aí uma transformação e paz. E não é só na nossa vida não, sabia, Cris? Quando o Senhor transforma a nossa vida, nós recebemos Jesus no nosso coração, Ele transforma o nosso filho, Ele transforma o nosso marido, Ele transforma a nossa casa, transforma às vezes o ambiente em que você estuda, o seu ambiente de trabalho, porque você vai chegar ali uma pessoa feliz. Já não é mais aquela mulher que queria se esconder de todo mundo, não queria falar com ninguém, vivendo só o seu problema, não. Agora o rio de Deus, o rio de água viva está fluindo do ventre, né? Então isso é maravilhoso. E o Senhor vai dando a ela o entendimento, né? Você vê que aos poucos o entendimento dela foi abrindo. Primeiro ela questionou, ela não, né? Foi até arredia, como que você fala comigo, se eu sou samaritano e o senhor é judeu. Daqui a pouco falou, como que você vai pegar a água do poço, se não tem como tirar. E ela vai questionando e cada pergunta, cada oferta do Senhor, ela trazia mais um questionamento, mais uma pergunta, bem típico de mulher, né? Que responde uma pergunta com outra pergunta, bem típico de nós mulheres. E você vê que o Senhor Jesus vai trabalhando o entendimento. Quando chega nesse ponto aqui, ela já entende que Jesus está falando de uma água viva, que é uma água especial. Então ela fala, eu quero dessa água, para que não venha aqui tirá-la. Mas ela ainda não alcançou o entendimento pleno de onde vinha aquela água, de quem era a própria água da vida. Então muitas vezes, quando nós estamos aceitando o Senhor Jesus, iniciando uma caminhada na presença do Senhor, você começa a entender a palavra, começa a ir à igreja, começa a ser visitada por Deus, fazer as orações, mas você não entendeu ainda tudo que Jesus é para você, ou tudo que Ele pode ser para você, para sua casa, para sua família. Às vezes a pessoa vai à igreja buscando uma bênção de saúde, porque está enferma, ou uma bênção por conta de um desemprego, algum problema familiar. Você olha, eu quero dessa água, para que eu não venha mais aqui tirá-la. Tipo assim, Senhor, resolve o meu problema. Meu filho está doente, eu estou com esse problema no trabalho, eu estou com esse problema na família. Resolve que eu não preciso vir mais aqui tirá-la. Mas o Senhor Jesus tem muito mais para nos dar. E aí Ele não encerrou o diálogo ali com aquela mulher, né? Ele mostrou para ela que Ele tinha muito mais a se revelar para ela. Ele tinha muito mais a dar para ela do entendimento de salvação, de transformação para a vida dela, do que ela havia alcançado até aquele momento. E é isso que a gente vai ver no versículo 16, porque aí o Senhor vai surpreendê-la mais ainda. O Senhor fala com ela, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Aqui tem um aspecto nesse versículo que quando o Senhor fala com ela isso, e como a Andréia falou, né, essas somos nós. Então, nesse processo da gente alcançar essa vida plena, a bênção do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos fazer um mergulho interno para dentro de nós, olharmos a nossa condição. E um mergulho honesto, sincero, que muitas vezes a gente coloca debaixo do tapete, né? Vai colocando, vai acumulando aquelas situações. E no nosso comportamento, as nossas fraquezas, é difícil mexer com aquilo que nos... Né, muitas vezes é mais fácil a gente olhar para o outro do que olhar para nós mesmos. Mas
né, André? O Senhor, Ele quer trabalhar a nossa natureza humana para que o Espírito Santo venha e opere completamente a libertação, né? Porque quando Jesus fala com ela, vai e chama o teu marido, né, nós entendemos aqui que quando você tem um marido, você e o marido são uma só carne. Então, e vai e chama o teu marido, então vai lá na sua casa e chama o teu marido. Vai lá ver qual é a situação que está dentro da sua casa e traz aqui para mim. Que ele falou, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Então, é um convite de Jesus para nós mergulharmos dentro de nós mesmos e vermos qual é a situação. Às vezes é muito difícil, né? Como a Cris falou aqui, é tão fácil a gente olhar o argueiro que está no olho do seu irmão, né? E aí a gente pensa assim, mas por que é fácil? É porque você está olhando para ele, né? Então, a gente não... Só quando nós estamos diante de um espelho é que nós conseguimos enxergar fisicamente, né? Conseguimos nos enxergar. Você quer ver uma coisa típica? Você está com o cabelo ruim, né? Então, você chega no lado do espelho e você conserta. Aí você se mexe e tal, daqui a pouco você volta no espelho e você quer consertar o cabelo. Mas se você saiu para trabalhar, o dia seguiu, você não vai ver mais o cabelo. Então continua errado. Não é que mudou, você só não está vendo. E que espelho maravilhoso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que quando nós lemos todos os dias e isso vai entrando no nosso coração, nós vamos examinando a nós mesmos, no nosso interior e vendo que há muita coisa a ser transformada. Então nós precisamos trazer tudo isso como Jesus falou com ela. Vai lá, chama o teu marido e vem cá, trazer, olhar dentro da nossa casa, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, o que tem de errado, né? O que eu não estou vivendo, que eu deveria viver como um propósito eterno de Deus. Se há você que já conheceu o Senhor Jesus e entende que já nasceu dentro de você essa fonte. Se há uma fonte no meu interior que jorra para a vida eterna, por que eu não consigo viver a palavra do Senhor? Então traz todas essas dificuldades, traz todas as ansiedades, todos os medos que você tem enfrentado e coloca diante de Jesus. Apresenta diante de Jesus. Esse é o convite que Jesus faz a essa mulher. É um convite à sinceridade, abrir o seu coração diante dele. E isso é maravilhoso, porque Jesus faz esse convite para nós. Todos os seus problemas, tudo que está errado, todas as suas insatisfações, traz diante de mim, coloca diante de mim, vai lá, busca tudo e apresenta diante de mim. O Senhor Jesus ali começa a mostrar a ela que ele a conhecia intimamente, que ele a conhecia na intimidade. Aí, como o André falou, o Senhor Jesus agora queria começar a trabalhar dentro dela. E ali o Senhor Jesus, quando fala com ela, traz o teu marido e vem cá, o Senhor Jesus estava mostrando assim, eu conheço toda a sua vida, eu conheço a sua situação. Era para que aquela mulher realmente refletisse sobre a vida dela. É o encontro com Jesus, né? Quando nós encontramos com Jesus, quando nós nos encontramos com a palavra de Deus, é que nós reconhecemos quem realmente nós somos. Vemos as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas e tudo aquilo que nós precisamos ser mudados e transformados para estar diante de Deus. Mas sempre que o Senhor Jesus nos traz a uma situação assim, em que Ele nos mostra a nossa falha, a nossa humanidade, o nosso pecado, as nossas imperfeições, aquilo que nos afasta, que interfere a nossa comunhão com Deus, que nos afasta de Deus, nunca é para nos expor, mas para nos mostrar a grandeza do seu amor, a grandiosidade do seu amor. Então o Senhor Jesus muitas vezes nos faz entender aquilo que nós somos enquanto pecadores, Ele nos mostra aquilo que precisa de libertação, de transformação na nossa vida, para nos mostrar o quanto nós precisamos dEle e o quanto nós dependemos da ação do Espírito Santo, da ação da Palavra de Deus, para nos transformar dia após dia. Porque o encontro da salvação é isso, é transformação. Não há como nós nos encontrarmos com o Senhor, não há como ter uma fonte aberta que salta para a vida eterna dentro de nós, continuando a viver a mesma vida do passado, ou uma vida de pecado, uma vida que não agrada a Deus. Mas quando que nos
queremos viver, queremos beber desta fonte, queremos ter um encontro real com o Senhor Jesus, entendendo tudo o que Ele é para nós, tudo que Ele pode ser na nossa vida, é o momento de olharmos para nós mesmos e dizermos, ó, isso aqui eu tenho que tirar, isso aqui precisa ser mudado. Isso aqui nós temos que levar diante do Senhor para pedir o perdão, para pedir a libertação. E o Espírito Santo, ele vai nos dando esta consciência, que a palavra do Senhor fala, que o Espírito Santo, ele convence, né, do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo vai nos dando esta consciência daquilo que precisa ser transformado na nossa vida, para realmente nós bebermos dessa fonte de água que é a salvação. E ali o Senhor Jesus fala, como André falou, né? Traz o seu marido, vem cá. Então era para ela ir, voltar e entregar diante do Senhor. A nossa relação com Deus precisa ser essa relação de entrega, né? E não uma relação superficial, onde nós só queremos. Ela começou assim, me dá essa água daqui, da vida, que eu não venha mais para tomar. Ela queria assim, eu quero o benefício, mas não quero fazer nada. Eu quero continuar com a minha vida, eu vou embora, vou continuar a minha vida. Agora eu tenho água viva, que coisa boa, hein? Não vou voltar mais nesse poço amanhã. Mas o Senhor Jesus não, é uma vida de comunhão com Ele, é uma vida de intimidade com Ele. A salvação é viver com Jesus todos os dias, é andar com Ele todos os dias, e a cada dia nós vamos sendo transformados. O nosso entendimento vai ser transformado, vai ser renovado, o Espírito Santo vai nos transformando para alcançarmos a vida eterna, para sermos essa fonte que salta para a vida eterna. Amém. Minhas queridas, chegamos ao final deste programa. Mais algum detalhe que vocês queiram colocar para a gente encerrar hoje? Vamos aguardar para o final agora. Vamos guardar, no próximo episódio nós vamos encerrar o estudo da mulher samaritana, então vamos guardar os próximos comentários para o próximo episódio. Certo. Se você quiser ir estudando a história no Evangelho de João, no capítulo 4, leia toda a história da mulher samaritana para acompanhar aqui o estudo conosco. E nos outros programas nós vamos ver como que termina esse diálogo, essa história tão maravilhosa de uma mulher com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus apresentava àquela mulher uma vida plena, abundante, capaz de suprir todo tipo de necessidade física e também a necessidade mais profunda da alma. Hoje, muitos buscam Jesus com o desejo de alcançar bênçãos para esta vida. Cura, prosperidade, paz, bênção no lar. Jesus pode te dar tudo isso, mas Ele quer te dar algo infinitamente maior, a sua própria vida eterna, aiônios, em conexão com o Deus Pai Criador. A todos, a paz do Senhor Jesus.